Oi, gente. Conforme combinado, né? Promessa feita, promessa cumprida. Vou gravar aqui um vídeo de revisão sobre o feudalismo, viu, sexto ano? Nessa revisão, para o vídeo não ficar gigantesco, tá? Eu vou focar nas principais características. Então, não deixem de ler o que está grifado na apostila, que nós fizemos uma atividade ali que vocês foram grifando que era mais importante na apostila. Não deixem de estudar os exercícios da apostila. Estudem aquela tabela, lembra? Que estabelecia ali as relações entre os grupos sociais feudais, certo? Mas vamos lá. O feudalismo, a Idade Média, na verdade, é um período que tem atividades econômicas, atividades políticas e organização social bem específicos para aquela época, tá? Mas por que teve início, então, a Idade Média? Quais são os fatores, né, que geraram condições para que ocorressem mudanças da antiguidade para agora a Idade Média? Então, vamos lembrar quais eram elas? Fragmentação do Império Romano do Ocidente, certo? Por quê, gente? Deixa eu só subir aqui para ficar melhor para ver. Por que houve fragmentação do Império Romano do Ocidente? Uma série de fatores, né? Os imperadores não conseguiam administrar o vasto território que era o Império Romano, e também as invasões bárbaras. As invasões e o estabelecimento. Esses bárbaros começaram a ficar naquele território, tá? Além disso, a chegada dos bárbaros provocou um efeito de êxodo urbano, que a gente chama de ruralização da sociedade. As pessoas começam a ver que a cidade não era mais segura, elas começam a se dirigir para a área rural. E ali vai se estabelecer, o comércio ele praticamente deixa de existir, né? E vai se estabelecer relações de dependência, certo? Então vamos entender lá as características. Ai meu Deus, deixa eu colocar minha cara em outro lugar, que eu tinha esquecido desse negócio da imagem, e aí agora vai ficar meio bugadinho, vou ter que ficar trocando de lugar. A Idade Média está dividida em dois períodos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. O foco da nossa aula e da prova é a Alta Idade Média, apenas, tá? O que nós podemos citar como características da Alta Idade Média? Ruralização da sociedade, né? As pessoas passam a viver na área rural e não mais nas áreas urbanas. Vínculos pessoais, laços de dependência, eu já vou falar sobre isso com vocês daqui a pouco. Tanto laço de dependência do camponês com o senhor feudal, quanto laço de dependência entre nobres, quanto laço de dependência entre nobres com a igreja, né, camponeses com a igreja, certo? Descentralização política é a característica, talvez uma das mais importantes que nós temos aqui no feudalismo, que é o fato do poder não estar centralizado nas mãos de uma única pessoa, tá? Então a sociedade ela acabou se dividindo em várias unidades territoriais, chamadas de feudos. Esses nobres têm poder sobre suas terras, então eles que determinam as leis que vão ser criadas, como as pessoas devem agir, como o modo de viver, o que vai produzir. Então isso é caracterizado por descentralização política. Não tinha um rei que vai dizer como todo mundo deve produzir, como todo mundo deve trabalhar, tá? Nós vamos ter a autossuficiência dos feudos. Então, como o comércio ele é basicamente inexistente, os feudos eles eram autossuficientes, né? Ou seja, eles produziam tudo aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. O comércio se limitava a quê? O comércio se limitava àquilo que o feudo não era capaz de produzir, por exemplo, o sal. O sal eles precisavam comprar lá, né, de comerciantes africanos, principalmente. Então, isso eles não produziam. Mas, geralmente, ali, eles produziam o que precisavam comer, produziam o que precisava vestir, né? Tudo isso era produzido dentro do próprio feudo, por isso autossuficiente. E consolidação do poder da igreja. A igreja se torna extremamente poderosa nesse período, certo? Nós vamos estudar, gente, essas características mais separadas a partir de agora. Mas é bem importante que vocês conheçam essas características bem detalhadamente. A sociedade feudal, né? Ela estava dividida ali, lá vai eu mudar de novo, em 3 estamentos. Vamos lembrar o conceito de estamento? É uma divisão social em classes em que existia pouquíssima mobilidade social. Então, geralmente, a pessoa de um grupo não poderia se tornar membro do outro grupo, tá? Porque o que determinava a posição social do indivíduo na sociedade feudal? O nascimento, tá? Então, na primeira classe, nós temos o clero, né, os oradores.
O clero, ele geralmente, são os membros da igreja, são aqueles que têm a função de orar, cuidar da vida espiritual das pessoas. E esse clero estava dividido em clero secular e clero regular, que mais para frente eu vou explicar separadamente para vocês. A seguir, nós temos a ordem dos belatores, formado pela nobreza. Qual que é a função da nobreza? São aqueles que lutam em função militar, né? Defender o feudo, defender a igreja, conquistar outros territórios, certo? E abaixo nós temos os laboratores ou os camponeses, que realizam as atividades manuais, né? Aqueles que trabalham. Esse grupo era dividido ali em servos e vilões. Então vamos lembrar que os servos ele estava totalmente ligado à terra, ligado ao senhor feudal, e os vilões são aqueles que tinham uma certa liberdade, eles poderiam transitar, mudar de um feudo para outro, tá bem? Aqui eu coloquei um exemplo de um feudo. O feudo, de maneira bem geral, ele era dividido em 3 partes: manso senhorial, manso servil e manso comunal. O manso senhorial, gente, vamos lá. Qual que é a característica do manso senhorial? É o território onde fica o castelo, né? A morada do senhor feudal, do nobre, e as áreas de plantio desse nobre, tá? Aonde fica também o moinho, os fornos, certo? No manso servil é a área que ficava a moradia dos servos, tá? E as áreas de plantação dos servos também, ok? E o manso comunal é a área de uso comum, né? Entre nobres e servos. Era uma área de caça, lembrando que a caça não é uma atividade permitida aos camponeses, já vou falar mais sobre isso daqui a pouco também, tá? Então é a área de criação de animais e área de floresta, certo? Então vamos lá. A primeira relação de dependência que nós temos aqui, que eu vou explicar para vocês, é a relação de dependência entre os nobres, né? Que nós chamamos de contrato de enfeudação. Lembrando que o contrato de feudação é nobre com nobre, tá? É uma relação militar, gente. Vocês não podem se esquecer disso, tá bom? Lembra, o que tem valor no feudalismo? É a terra. É com a terra que você negocia tudo, tá? É com a terra que você vai negociar com seus trabalhadores, é a terra que você vai estabelecer relações militares. Então, deixa eu explicar para vocês o contrato de enfeudação. Então, a pessoa tem uma terra, o nobre tem uma terra, ele podia doar parte desse feudo dele para outro nobre, tá? Aquele que doa a terra é chamado de suzerano e aquele que recebe a terra é chamado de vassalo, certo? Lembrando que todos são nobres. Eu vou frisar bastante porque na aula vocês estavam errando muito isso. Por isso que eu vou ficar repetindo. Nobre, 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 nobre. Não pode sair da cabeça de vocês, tá? Aí ele doa a terra para uma outra pessoa, tá? Essa pessoa que ele doou a terra é vassalo daquele que doou, vassalo do suzerano, tá? E aquele vassalo, gente, ele poderia doar a terra também para outra pessoa, tá? Com isso, para que esse monte de doação de terra? Para que alguém seria louco de dar terra para alguém, né? De ceder território para alguém? Gente, porque isso aqui era o que formava uma aliança de proteção militar. Então, quanto mais terra você tinha, maior a sua quantidade de vassalos, mais proteção você teria. Então, se no caso, por exemplo, o suzerano A, ele se envolvesse num conflito, numa guerra, ele ia chamar todos aqueles vassalos que ele doou terra, lá pro 1, pro 2, pro 3, pro 4 e pro 5. O 2 também doou terra, né? Doou terra dele. Ele vai fazer o seguinte, vai chamar todo mundo que vai proteger aquele suzerano. Então, entenderam como formava essa aliança? Expliquei até na sala de aula para vocês, utilizando o exemplo das carteiras. Lembra quem estava sentado na frente, né? Doava a terra para quem estava sentado atrás. Eu era a rainha, né? Porque nessas horas eu sou a rainha, na hora de dar exemplo. Tá bom? Então, essa relação é extremamente importante. Esse contrato de enfeudação, ele acontecia mediante um juramento de fidelidade. Então, nós temos uma cerimônia, não era assim, toma aqui essa terra para você. Não. Tinha um juramento que era realizado principalmente, inclusive, com a presença da igreja. Gente, é uma época em que a palavra tem poder. O que o homem falava, o que o ser humano falava, tinha muito poder. Ele não precisava ficar assinando documento, indo no cartório, fazendo um monte de coisa, não, tá? A palavra dele tinha poder. E quem era a autoridade que via isso era a igreja. Você entendeu o poder da igreja nessa época. Então, eu coloquei uma imagem, né, dessa cerimônia de vassalagem
em que o rei, né, o rei é um título de nobreza, ele tá doando uma terra ali para alguém, tá vendo? A pessoa tá ajoelhada em posição de submissão, certo? Aí ele vai fazer um juramento de fidelidade. Olha ali, eu coloquei até um esquema para vocês entenderem como que funcionava esse juramento, ó. O suzerano, ele dava proteção, auxílio e doava a terra, tá? O vassalo jurava fidelidade, serviço militar e conselho, certo? Então, essa relação de dependência era extremamente importante. Geralmente, na cerimônia de vassalagem, no contrato de enfeudação, após ser feito ali o juramento, o suzerano entregava um objeto para o vassalo, simbolizando a posse do feudo, né? Poderia ser uma chave, poderia ser uma espada, tá? Poderia ser um pouco de terra. Então, era assim que se determinava as posses de terra e como isso contribuiu para que houvesse descentralização de poder, né? Para que existissem vários feudos e cada feudo determinava ali suas próprias regras. Os servos, né, também tem uma relação entre o senhor feudal e os camponeses, tá? O que o senhor feudal ele oferecia ao camponês? Terra e proteção. Em troca, gente, o camponês ele pagava uma série de tributos, uma série de impostos. Vamos lá entender, né? Vou colocar essa imagem para poder mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o meu desenho, o negócio de rabiscar. Nunca usei, tá, gente? Mas vou lá aprender com vocês. A corvéia, ela é aquele tributo, é aquele imposto em que o servo, ele é obrigado a trabalhar nas terras do senhor feudal. Trabalhava ali cerca de 3 a 5 dias por semana, certo? A talha vem de talhar. Esse imposto estava relacionado a plantação do servo. Então a talha era assim: o servo plantou aqui, né, uns 20 metros quadrados de cereais. Pegava, dividia em 3 partes. Uma parte era pago como imposto ao senhor feudal, certo? As banalidades, gente, no caderno, eu mandei até foto no grupo da sala. Eu mandei certinho esses esquemas para vocês. Não esquecem de olhar lá também. As banalidades, gente, ela é uma espécie, lembra lá, de aluguel, tá? Uma espécie de aluguel, em que o servo, para ele utilizar o moinho, para ele utilizar os fornos do senhor feudal, ele tinha que pagar. E pagar como, gente? Com dinheiro? Não, com trabalho ou com mais um pedaço daquilo lá que ele produzia, tá? Então, se ele quisesse usar uma enxada, ele precisava alugar essa enxada do senhor feudal. E também, gente, nós temos aqui como imposto a mão morta, né? A mão morta era um imposto pago simplesmente, gente, pelo fato do servo estar vivo, do camponês estar vivo, para caso se ele morresse, né, a família dele não fosse expulsa daquela terra, certo? Então, ó, corvéia, vamos relembrar aqui de novo. Eu tentei explicar separado, agora eu vou falar bem rápido. Corvéia, trabalho gratuito. Talha, dividir parte do que o servo produzia lá no manso servil. Banalidades, aluguel. Mão morta, um imposto, basicamente um imposto funerário, né? Um imposto que o camponês pagava para se caso ele morresse, a família dele pudesse permanecer ali naquela terra, certo? E o direito do uso do feudo, do manso servil, passasse para o filho dele, certo? Beleza. Vamos seguir, para não ficar muito longo aqui. A alimentação na sociedade medieval, ó, refletia a crença cristã. Então, o consumo de pães e vinhos, né, eram muito estimulado, inclusive até a sua produção mesmo dentro dos feudos. A nobreza alimentava-se essencialmente de caça. Lembra, gente, que a caça aqui, ó, ela também reflete um treinamento militar. Por isso que os camponeses não podiam realizar, tá bem, gente? Então, aqui eu mostrei um banquete, né? Então, muita fartura ali no banquete da nobreza. Já a alimentação camponesa estava baseada na produção de cereais, alimentação de cereais, principalmente mingais, né? Os mingais, eu acho que falam, ou mingaus. Mingais, não sei. O pão era a base da alimentação, tanto é que lá naquelas banalidades, né? Um dos aluguéis mais pagos, né? Dos tributos mais pagos,
era o fato do servo precisar dos fornos do senhor feudal para assar esse pão, que era a base ali da alimentação desse grupo social. Tá bem? Tem um exemplinho aqui para vocês darem uma olhadinha. E agora sobre a hegemonia da igreja. Como que se dava esse poder da igreja? Tá? Por que a igreja representava um elo na sociedade feudal? Eu coloquei exemplo como se nós tivéssemos ali 4 feudos numa região, tá? Cada feudo não estabelecia suas próprias leis, suas próprias regras? Era, não era? Então, o que havia em comum entre esses feudos? O que unia esses feudos? Já que não é um poder político, o que era? Era a religião, era a fé, né? Era o cristianismo. Então, a igreja, ela tem muita importância por ser esse elo. Então, lembra, ela fazia parte dos juramentos de fidelidade, né? Era também a igreja que determinava a manutenção da ordem social. Então, o que fazia com que os camponeses não se revoltassem? Né? Porque vocês viram, tanto de imposto, tem muito mais, ali eu coloquei os principais. De impostos, o camponês acabava não ficando com quase nada daquilo que ele produzia. Né? Então, por que ele não se rebelava? Porque a igreja ela tinha essa função também de dizer, olha, essa divisão da sociedade em 3 grupos é uma divisão divina, tá? Você é camponês, que Deus quis que você fosse assim. Então ela acabava mantendo essa ordem social e evitava rebeliões. Olha como ela era extremamente poderosa, né? Também era responsável pela educação e pela cultura. Então, era a igreja que ensinava, por exemplo, os camponeses por meio de imagens, o conhecimento sobre Deus, tá? Era a igreja também, membros da igreja responsável por educar, por ensinar a ler e escrever filhos dos nobres. Então, querendo ou não, ela estava em todos os aspectos, né, da vida ali. A igreja também prestava trabalho de assistência social, mantinha orfanatos, né, cuidava das viúvas, né, que depois que o marido morria, essa mulher, né, já, tipo assim, a mulher aqui na Idade Média, ela quase não tem relevância, né, social. Então essa mulher ficava excluída. Aí essas viúvas tinham lugar, hospitais eram mantidos pela igreja. Então a igreja tinha assim um grande poder político, tá? Ela estabelecia, por exemplo, acordos, gente, de paz, né? Ela influenciava a decisão de nobres, decisões de reis. Ela tinha muito poder econômico, porque a igreja ela estimulava a prática da doação, né? Então era muito comum as pessoas morrerem, os nobres morrerem e deixar as terras para a igreja, né? Recebia muito dinheiro, muita riqueza. Também tinha um poder moral muito grande. São as regras da igreja que vai determinar como as pessoas deveriam agir, como as pessoas deveriam se vestir, tá bom? Aqui, ó, o clero, ele era dividido em 2 grupos, tá? O clero regular e o clero secular. Ambos, né, está abaixo ali da vontade do Papa. O Papa era a autoridade maior ali na igreja medieval. Até hoje, né, na igreja católica, o Papa é a autoridade máxima. Estava dividido em clero regular. Geralmente o clero regular tinha uma vida bem reclusa, vivia nos mosteiros, tá? Eram responsáveis boa parte por tradução da Bíblia, né? Transcrição da Bíblia. E o clero secular, que vivia, né, ali nas igrejas, mais em contato com as pessoas mesmo, certo? Então tem que lembrar da importância, tá? E da diferença dessa divisão. Gente, de características principais, é isso que eu tinha para passar para vocês, tá bom? Então, bom estudo para vocês. Não fiquem só pelo vídeo, tá? Porque eu fiz um vídeo rápido. Olhem as anotações do caderno, olhem a apostila, leia também, tá bom? Tchau, beijo. Até terça-feira.